Fala pessoal, tudo bem? Deixa o like aí, te inscreve no canal, ativa as notificações. Escolhido o árbitro do primeiro Grenal. Será que eu gostei de Ramon Abate Abel? Não tem como gostar, né? Vamos falar sobre os 8 jogadores que o Grêmio ainda gostaria de liberar. E o caso William, a informação do Alex Bagé que chama a atenção e que não combina com o Grêmio quebrado discursado pela direção. É tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no meu canal, em nome das APAYs, E-A-P-A-Y. Já pagou teu IPVA? Não? Paga agora o teu IPVA, tá atrasado, né? Multa, licenciamento. Se tu tem alguma coisa no teu veículo que precisa ser corrigida, APAYs, E-A-P-A-Y, meu cupom DIOGO20 te dá 20% de desconto nas taxas de parcelamento. Corre lá e faz isso agora mesmo. Bom, gente, olha só. Ramon Abate Abel foi escolhido para o primeiro clássico Grenal das quartas de final da Copa do Brasil. No estádio Beira-Rio, Ramon Abate Abel apita o primeiro duelo. E, gente, escolhido um árbitro muito caseiro, que demonstra despreparo emocional, claro. Foi bastante contestado aí por jogadores, nos clássicos que ele apitou recentemente. Ele apitou um jogo do Fluminense e os jogadores do Fluminense reclamaram bastante do despreparo emocional dele para apitar. E outros árbitros também têm sido bastante cobrados neste sentido. Ele apitou outros clássicos, ele tem no histórico 2 vitórias do rival. Então, assim, eu não gostei. É um árbitro de fora, que era o que praticamente todo mundo queria, mas eu sinceramente acho que não há nada de positivo em Ramon Abate Abel apitando o clássico Grenal de ida da Copa do Brasil. Aguardemos que ele possa fazer um grande jogo e que não interfira no resultado. Esta é a minha expectativa. Bom, gente, olha só. O Grêmio gostaria de liberar mais 8 atletas do elenco, se possível fosse. A gente tem uma lista aqui que já há conhecimento público. Monsalve, a informação da Nicole Ovic, recebeu 3 propostas para deixar o Grêmio e não quis. Jogador que está treinando em separado lá no CT Dourado com o comando do Rogério Dias, o nosso coordenador de preparação física. Ele recebeu propostas do Estudiantes, do Curitiba e da Arábia. João Pedro, que está próximo de rescindir o seu contrato com a equipe do Grêmio, está nesta lista. Balbuena é mais um jogador que também não tem sido relacionado e está nesta lista de jogadores que o Grêmio ainda gostaria de liberar. São atletas, pessoal, que porventura o Grêmio entende que não impactariam no elenco de jogadores neste momento. Também está nessa lista o Bright White, mas nesse momento não há como liberar o Bright White, nem há um trabalho tão próximo assim para a rescisão contratual deste jogador, até porque ele ganha bastante e é a condição para que ele pudesse sair do clube. Então esta é a ideia, tá dentro dessa lista. Existem outros nomes, que também estão nessa lista aí. Tem mais um aí que é o Wagner Leonardo, já são 5, mas são 8 jogadores que o Grêmio entende que, se deixassem o clube nesse momento, não gerariam impacto esportivo, não gerariam nenhum tipo de impacto esportivo. Óbvio que geraria um impacto financeiro no elenco, não tem como não, e este é o grande detalhe que chama a atenção. O Grêmio precisa liberar jogadores porque tem um custo muito elevado, e obviamente precisa baixar esse custo do que diz respeito a toda a questão que envolve o grupo de jogadores do Grêmio. Termina a lista aí para nós, quem mais vocês gostariam de colocar nesta listagem? Eu queria descobrir esses outros 3 jogadores que o Grêmio entende que não impactariam esportivamente, mas que porventura poderiam ser liberados e não atrapalhariam. Bom, informação que veio do Grêmio hoje, o Grêmio que treinou pela primeira vez hoje depois da derrota para o Atlético Mineiro, é de que Nardoni tem um deslocamento na posterior do joelho direito e vai ser reavaliado dia a dia, tendência de estar fora do primeiro clássico Grenal. Gustavo Martins tem um edema na coxa esquerda, preservado contra a equipe do Bragantino no final de semana, mas volta para o clássico Grenal. Danilo Barbosa treinou pela primeira vez, basta sair no bid e deve atuar. Já deve ser uma novidade aí contra o Bragantino e, obviamente, no clássico Grenal de ida da Copa do Brasil. O time do Grêmio que deve mudar, deve ter Noriega e Vija como os 2 primeiros volantes
e o Krovinovic mais adiantado, mudando taticamente o time tricolor. Vamos fechar, porque pessoal, hoje no Futebol Alegria do Grêmio, o Bagé trouxe uma informação que impacta, tá? Sobre William Meia, que o Grêmio contratou na metade do ano passado. O Bagé teve acesso a detalhes do contrato do William, e no contrato do William havia uma cláusula que, se porventura no final de 2025 o Grêmio optasse em não manter o jogador deixaria o clube e seria pago apenas o proporcional do atleta. Caso o clube decidisse pela sua permanência, ativaria uma cláusula de obrigatoriedade de pagamento de praticamente 15 milhões de reais, do que diria respeito a 40% dos direitos econômicos do atleta junto ao próprio jogador. Uma parcela em fevereiro e outra agora vencendo em setembro. Estes valores são referentes a 2 luvas que o jogador receberá, né, que estão nesta matemática que o Grêmio tem de momento do que diz respeito, né, a pagamento da rescisão contratual do atleta. O que impacta nesta informação que o Bagé trouxe? É que o Grêmio teve a faca e o queijo na mão para não ficar com o William e não gerar para o clube uma dívida de quase 15 milhões de reais. Para um clube que o Paulo Pelaipe, nosso executivo, disse que está quebrado, me parece um tanto quanto incoerente que tenhamos decidido colocar nos nossos vencimentos uma necessidade de pagamento de 15 milhões de reais para um jogador. Uma decisão que foi tomada no início de janeiro pela sua manutenção e que 7 meses depois se tomou uma decisão de que ele não era mais útil para o clube. 7 meses, 15 milhões, praticamente 2 milhões de reais por mês esta decisão gerou, fora os salários que o Grêmio pagou e aqueles que ainda seguirá pagando no acordo até abril de 2028. Me parece um tanto quanto estranho que o Grêmio tenha tomado esta decisão, mas é uma decisão que gerou ao clube um custo muito elevado. Estes e outros movimentos geram ao clube não só necessidades financeiras, mas também muitas dívidas que se acumulam e que transformam hoje o Grêmio num clube com muitas dívidas, se aproximando da casa do bilhão. Deixa o teu like, teu comentário, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, meus amigos.